Ah, o papo tá muito bom, né? Com o Eduardo Afonso. Cada história maravilhosa. Tanto tempo ao lado do Edu e a gente não tem tempo de falar dessas coisas. E a live tá servindo para isso. Histórias interessantíssimas para quem gosta, né, de ouvir rádio, histórias de rádio, histórias de futebol. Vamos falar mais meia hora. Vamos falar, a gente tem muita coisa para falar com o Eduardo Afonso. Aqui que já está chegando de novo. Abraço pro Felipe Guia, gente boa também. Ô, Edu, Ó, Felipão tá aí. Pô, o Felipão fez gente, muito treino comigo lá no CT pela Transamérica, cara. gente boa demais. Boa Edu, demais. Oi. sabe que eu estava lembrando, quando você falou da Bandeirantes, que ano que você falou que foi? Foi 29? 93, 93 para 93 de dezembro eu fiz o estágio e 94 eu fui efetivado na Bandeirantes, cara. Efetivado. O que aconteceu na Bandeirantes, acho que era 97 por aí, o Canal 21. Isso. Boa, trabalhei, cara. Foi uma Que era loucura aquilo muito. lá. Eu lembro muito bem de você Uma lá, cara. loucura, cara. Uma loucura. Eu não tinha, Loreto. eu não tinha experiência. A minha experiência em TV era zero, zero, zero. Nunca tinha visto uma câmera na minha frente. E assim, mal. De repente criaram o canal 21, pegaram a equipe de esportes da rádio e falaram, vamos fazer matéria nos clubes. Mas bem mambembe, né? Era assim, era um câmera para todos os clubes. Então o que acontecia, mal? O câmera saía da Bandeirantes, ele parava no São Paulo, podia estar em qualquer momento do treino. Eu fazia lá um boletim, ó, São Paulo está treinando, uma coisa mambembe, não tinha padrão nenhum, cara. Era assim, um boletim de rádio aparecendo na TV. Mas para a época foi uma coisa muito legal. Muito legal. Então, não, mas sim, se você vê hoje que eu estou na ESPN, na TV há 6 anos, eu vejo o quanto era amador. Aí o Sim. cara saía do São Paulo, ia pro Palmeiras, pegava o repórter do Palmeiras, a mesma coisa. Aí ele saía do Palmeiras, ia até o Corinthians, pegava o repórter e voltava com os 3 boletins. Isso só quando os treinos eram de manhã, porque o programa era 1 da tarde. E voltava correndo com esses boletins até umas 11 para dar tempo de dar uma montada, cobrir o boletim e ir pro ar a 1 da tarde, cara. E pior ainda, Mal, pior ainda, além disso aí, né? Teve uma época que o Capriotti, que apresentava o programa, teve que ir para a Copa do Mundo, de 98, da França, e não tinha apresentador. E aí, os caras falaram, vamos testar os repórteres para apresentar, né? O Roberto Monteiro, que era o comentarista. Tenho E contato com ele hoje. eu fui o último, porque não tinha nada, né? Então, assim, quem que os caras pegaram? Foram no Loredo, cara, visual legal, Loredo bonitão, gatão. Ah, vamos com o Loredo. O Loredo tremeu na base, não aguentou, cara. Foram no Quesada, não deu. Foram ser. Cara, aí eu fui o último a ser testado. Aí vou lá, eu nunca tinha sentado numa bancada, nunca tinha usado um ponto, nunca tinha usado um microfone de lapela, nada. O cara falou: ó, tem aquela porra lá que vai passando as notícias, você vai lendo aquela merda lá, chama o Roberto Monteiro e vambora, cara. E eu duro assim, cara. Não sei o quê, pra Roberto Monteiro. Eu nem me mexia, cara, só mexia o pescoço. E Cara, tinha um acabei. terninho. Terno, e acabei ficando mal, ficando. Os caras, não, vai ficar você mesmo. Vai você. Eu apresentei uns 20, 25 programas durante a Copa, Mal. Eu lembro, era muito bom. Eu fiquei. Era tão mambembe, Mal. E aí, até nessa época, acabou o programa. Acho que foi minha causa de apresentar, acabou. Teve um dia, tá tão largado o negócio, que eles me microfonaram e microfonaram o Roberto Monteiro, esqueceram de ligar o meu microfone. Eu abri o jornal apresentando, e a minha voz devia estar só o microfone do Monteiro estava pegando minha voz, estava ao fundo. E o cara ficava no meu ponto. Ó, fala mais alto, tá falando baixo. E eu quase berrando lá. Estamos aqui, não sei o quê. Cara, e não pegava. Aí, depois de 15 minutos no primeiro intervalo, o cara veio e falou: tá acontecendo. O microfone não está aberto. Depois ele apresentou 15 minutos de jornal no microfone do cara do lado. Mal, olha como que era o Canal 21, cara. Mas era divertidíssimo pra gente, né, cara? Divertidíssimo. O estúdio era lá dentro Lá na Band, lá na Band. Os caras fizeram um estúdiozinho lá. A redação era a redação do esporte da Band, pegava muita matéria da Band, né, matérias mais complexas da Band, gols da Band. E assim, ainda tinha um negócio. Como o programa começava a 1 e o Globo Esporte acabava 1h15, os primeiros 15 minutos ia só matéria de amador. Judô, boxe, natação, basquete. Aí, a partir da 1h15 é que entrava no futebol para ver se conseguia herdar alguma coisa do Globo Esporte, cara, de pegar alguma audiência do Globo Esporte. Olha quem tá aqui, Eu olha o acho. Abel. Olha o Abel aqui, o Abelão. Hoje estava na ESPN, o Abel. Abel Neto, né? Hoje tá, essa fusão aí, olha lá quem nós ganhamos aqui, ó. Olha o tamanho do calibre que chegou lá na ESPN. Vai Muita gente. comandar lá.
Olivério Júnior tá por aqui também. Opa, Grande Abel Neto. O Olivério, você citou o Olivério, tem que falar. O Olivério, cara, era o cara mais experiente dessa turma do Canal 21, cara. Ele ajudou todos os repórteres, todos, sem exceção, pelo menos a mim, ajudou, porque ele ficava, calma, vai dar certo, faz assim, faz aquilo. Ele tentava, com a sua experiência, passar alguma coisa, mas era difícil, a gente era muito cru, cara. Mas eu, graças a Deus, tinha um cara como ele ao lado que passava algumas dicas, alguns toques, para dar uma melhoradinha na qualidade, porque era muito fraca a qualidade, a minha qualidade, a dos outros caras. Então o Oliveira teve uma paciência de Jó, porque ele era um repórter de primeira linha da Bandeirantes, do Brasil, entendeu? Não teria obrigação nenhuma de ajudar a gente. Ele cansou de ajudar a gente, de faz isso, faz aquilo outro. Eu lembro direitinho o quanto o Olivério ajudou os repórteres do Canal 21, cara. Cara maravilhoso. Aprendi muito com o Olivério também na época do Terra. Quando o Olivério chegou lá, ele deu outra cara pro Terra. Né? Muita experiência, né, cara? Muita experiência. Muita experiência. Aí vamos falar um pouquinho de São Paulo Futebol Clube na tua vida. Quantos anos de cobrindo? Então, Mal, as minhas contas, assim, seguido, tirando o 2000 que eu fiquei no Corinthians, dá 22 anos. Esse aqui é o 22º. A minha conta é a seguinte, quando entrei na Bandeirantes, em 94, eu e o Quesada eram os últimos repórteres, né? Os que pegavam só bucha, né? Então, fazia terceiro repórter, cheguei a fazer jogo do Juventus na Javari. A Bandeirantes, quando não tinha nenhum jogo de sábado à tarde, e que tinha lá um Juventus e Guarani, Juventus e Ponte Preta, mandava a gente transmitir o jogo lá. Então, que cara, delícia, né, Edu? Eu peguei um time do Juventus, cara, que tinha Anderson Lima, de lateral, Nenê... Canela, né? Canela. Nenê, que jogou depois no Corinthians e no Grêmio, de quarto zagueiro. Vamos ver, meio de campo era Márcio Grigio, Fernando Diniz, Luizão, o ataque Fabiano, um Fabiano que depois jogou no São Paulo, jogou no Inter. O goleiro era o Gilmar, aquele Gilmar antigo do Palmeiras, lá, Leir Gilmar da Costa. Cara, era um timaço, cara. Sérgio Soares. Era um timaço, cara. Time bom pra caramba. Eu fiz vários jogos desse time do Juventus aí, vários, naquele ano. Grande Fred. Fred tem feito lives sensacionais também. Baita repórter. Tenho visto ele no Neto também. Quando ele vai lá, ele arrebenta, cara. Sabe tudo de Palmeiras. O cara sabe tudo de Palmeiras. E aí, Mal, o que aconteceu, velho? Eu na Bandeirantes entrei ali para ser o último repórter, né, cara? O último repórter. As coisas foram acontecendo, mas aí, sempre assim, sempre a sorte acompanha, às vezes. Aí, em 96, eu tô fazendo a Portuguesa no meu terceiro ano. E a Portuguesa com aquele time que chega à final do Campeonato Brasileiro. Então, os boletins da Portuguesa passaram a ser importantes para a emissora. Principalmente quando ela classificou tudo mais. Então, cara, eu cheguei a abrir vários programas da Bandeirantes falando da Lusa do Canindé, direto do Canindé. Vou primeiro assunto, Português, Eduardo Afonso. Pô, isso me deu uma cancha, me deu um crescimento, tudo mais. Eu já ia no São Paulo, eu já ia no Palmeiras, já ia no Corinthians como folguista, entendeu? Mas não era setorista. E aí acontece aquele raio que cai na cabeça do Altair Ramos, preparador físico. 96, né? 96 para 97, é isso, é o segundo semestre de 96, né? Isso. O que acontece, Mal? O repórter que fazia o setorismo do São Paulo, o São Paulo estava numa situação já assim, meio sem condição de nada. Não vou lembrar, porque é muitos anos, mas não era. E o São Paulo treinou aquele dia em 2 períodos, de manhã e à tarde. E naquela época você podia ir nos 2 treinos, você podia até ficar no CT, se você quisesse, na hora do almoço, esperando começar o treino. Não tinha essas frescuras de hoje, né? E aí o que aconteceu, velho? Mal, o dia do raio, o repórter que cobria o São Paulo não estava à tarde na hora do raio lá. Ele tinha ido embora. Ele fez de manhã, gravou muita gente, tinha material, o treino da tarde era sem importância nenhuma, ele foi embora. Ele não morava em São Paulo, foi embora. E aí deu essa merda monstro, cara. A Bandeirantes sem repórter no CT no dia que cai o raio, cara. E foi o escarcéu, né? Nisso, cara, resolve tudo, tá, o cara é meio que termina o ano ali, mas já meio sob vistas grossas da diretoria. E aí eu vou pro São Paulo em 97. Não bem no começo, mas na metade de 97 em diante eu assumo o São Paulo, entendeu? Aí eu vou. Aí em 2000, já era o Carbone, o chefe. Eu só mandar um abraço aqui pro Zanata, aquele do Wagner Lima da Gazeta, que ajudou o Altair. O grande Wagnão. Faz tempo que eu não vejo o Wagner Lima, nem sei onde que ele tá. Eu acompanho, ele estava com problema com a mulher dele, eu acompanho ele no Facebook, assim, mas um abraço aí, Zanata.
Boa, Zanata, valeu. Então, o Zanata é um cara que sempre está acompanhando as lives, cara. Gente boa, tá sempre com a gente. Mal, e aí eu peguei o São Paulo lá em 97. Eu já tinha feito alguns treinos e tudo mais, mas pego efetivamente em 97. Aí em 2000, o Carbone já tinha vindo da Jovem Pan. Você trabalhou com o Carbone na Jovem Pan, não trabalhou? Não trabalhei. Eu Jovem Pan, na verdade, eu só fiz o Mundo da Bola com o Flávio Prado. Eu nunca fui funcionário Jovem Pan mesmo, né? Tá. O Carbone eu cheguei a levar muita coisa para ele já na Bandeirantes e que Deus o tenha, mas ele nunca também me deu. Não, mas assim, o Carbone foi um bom chefe, cara. Tive meus problemas com ele, mas foi um bom chefe. Que pena que quando ele foi descansar, quando ele foi assim, curtir a vida dele, veio esse momento ruim aí, ele acabou nos deixando. Então, aí o Carbone resolveu mudar os setoristas. Estava com 2 anos e meio, ele falou, tá muito viciado, vamos mudar esse negócio de setorismo e tal. Até porque lá na Jovem Pan tinha setorista, mas quem fazia os jogos principais eram sempre o Quartarolo e o Vanderlei Nogueira, né? O Seródio, o próprio Fred Júnior, que estava com a gente aqui. Marcelo Lima. O Marcelo Lima, ele só fazia o rebarba, né? Mesmo sendo setoristas, né? Só que como na Bandeirantes não tinha tanto repórter assim, a gente acabava, eu e o Quesada, fazendo essa parte de dupla principal. Mas sempre o Quesada fazia o São Paulo e eu fazia o adversário. Mesmo eu trabalhando a semana toda no São Paulo, eu ia para o jogo fazendo o adversário, né? Aí eu caiu no Corinthians, e aí eu não sei o que aconteceu, não sei se era o Loredo que estava de setorista do São Paulo nesse ano, que quando chegou aquela fase final da Copa do Brasil com o Cruzeiro, que o São Paulo perdeu a Copa do Brasil mais ganha que ele teve nas mãos, eu não sei se o Loredo estava de férias, eu não sei qual foi o motivo que eu acabei fazendo os 2 jogos do São Paulo na final. Fiz foi no Pacaembu, o jogo de ida, que o Hiroshi perdeu foi no Morumbi. O Morumbi 0-0. Então, o Hiroshi perdeu um monte de gol, perdeu pelo menos 2 gols debaixo do gol, e fui fazer o do Mineirão, cara. Puta, perdeu 2-1, cara. Mas, então, você e o Quesada fizeram no Mineirão? Fizemos em 2, eu e Quesada. Eu lembro de encontrar o Quesada lá. Eu e Quesada, cara. Fizemos eu e Quesada. Porque naquela época o rádio era forte, viajava até com 2 repórteres. Então, eu não consigo te explicar o que aconteceu para eu estar nesse jogo. Que o Corinthians não estava envolvido, mas eu estava nesse jogo, cara. E aí eu fiz 2000 Corinthians. E em 2001, o Carbone volta e fala, não, vamos voltar como eram antes os setoristas. E aí eu voltei para São Paulo. Eu lembro até, cara, que eu passava indo o Corinthians não tinha esse CT novo, né? O Corinthians treinava no Parque mais no Parque São Jorge, e tinha um outro CT assim mais distante, mas não era esse CT, era não lembro direito. Itaquera, mas era um negócio meio também que não estava pronto. Quase todos os treinos eram no Parque São Jorge, né? Onde é o estádio, mas era em Itaquera, bem feinho. O Corinthians quase não usava aquilo lá, né? Então eu fiz muito treino no Parque São Jorge. E eu lembro quando eu passava na frente eu ia pro Corinthians pela Marquês de São Vicente, e aí eu passava assim em frente do CT, ligava pro Juca, cara. Juca já era assessor. Pô, Juca, tudo pro Corinthians, mais 1 hora de trânsito até lá, quero voltar pro São Paulo e tal. O Juca falava, tem que se fuder mesmo, tem que ir pro Corinthians, o cara vai pegar esse trânsito todo e tal. Mas foi muito legal aquela época do Corinthians, cara. Marcelinho tava em muita alta, Ricardinho tinha chegado, tava em alta. O Corinthians tinha um timão, tinha batido o campeão mundial, cara. Pô, e outra coisa, cobrir o Corinthians é foda, mal. Corinthians caiu uma pena na Marginal, já era... Sabe, o cara batia no muro da Marginal do lado do Corinthians, virava notícia, cara. O Corinthians dava uma visibilidade naquela época impressionante, cara. Você estava no Corinthians e participava de todos os programas, cara. Todos os programas. Sempre tinha alguma coisa. Cara, eu cheguei a fazer uma crise no Corinthians, tinha ganho do Rio Branco de 3-1. Os caras queriam invadir o Parque São Jorge. O jogo foi sábado, segunda, queriam invadir o Parque São Jorge, cara. Com 3-1, cara. Era foda o Corinthians, cara. Era foda, cara. Mas tava louco para voltar pro São Paulo, principalmente daquela época, principalmente pela questão do trânsito, cara. Era muito custoso. Por exemplo, o treino de São Paulo 9h30, eu podia sair da minha casa 9 horas que eu chegava tranquilo, cara. O treino do Corinthians 9h30 tinha que sair 7h30 de casa, cara. Tinha que acordar 6 horas da manhã. E aí passava o dia lá, cara. Passava o dia lá. Era uma loucura. E aí eu volto pro São Paulo, e aí eu vou direto, mal. Vou os outros 6 anos e pouco de Bandeirantes, vou pra Rádio Estadão, ESPN Eldorado com você já. Fico setorista, muda pra Estadão e ESPN, eu sigo setorista, vira web, vai pra Capital, vira web de novo, eu sigo setorista. E o mais surpreendente de tudo, mal, foi quando a gente vai para a TV, que a gente é contratado, todos os repórteres da rádio são assimilados pela TV, a TV que nenhuma TV nunca teve assim um cara setorista, né? Você nunca viu um setorista da Globo, um setorista da Bandeirantes. Você fica às vezes uma semana, até um mês, mas muda, né? Você vai para... Cara, e assim, Palomino de chefe, o Arnaldo, os caras adotam o setorismo na TV, cara, que para mim foi muito importante isso, muito importante. Porque assim, era um meio de comunicação diferente, difícil,
E o que me deu segurança foi estar dentro do São Paulo, que eu tinha muita informação, e eu falei, ó, se eu não conseguir segurar na imagem, eu seguro pelo menos com as informações nesse começo, entendeu? É o que é o principal. Então, aí o que aconteceu? Eu segurei, cara, naquela época que eu não sabia nem andar de bicicleta na TV, eu segurei muito ali daqueles meses, com, lógico, a anuência e a aprovação dos chefes, uma ajuda de todos vocês que trabalhavam lá, os câmeras me ajudaram muito, o Plihal foi um pai para mim, o Plihal, cara, quantos VTs ele fechou para mim no começo, tipo assim, eu só ia gravar praticamente o VT, que ele que me ensinou a decupar, a observar o que eu tinha que observar, sabe, o cara passou, e o Plihal é uma experiência gigantesca, né, mal? Você sabe disso, né? O Plihal é um puta no repórter, talvez um dos melhores repórteres. Cara, o cara perdeu o tempo da vida dele lá, ele estava indo embora, eu chegava do CT, cara, ele falava, não, vem cá, Afonso, vou te ajudar a fechar esse BT aqui. Me mostra o que tem de imagem. Aí eu mostrava, ele via, ó, vamos pegar por esse lado, vamos pegar por aqui, porque meus VTs eram muito informativos, mas não eram, sabe, eu não conseguia, eu achava que a informação vinha em primeiro lugar, mas não, tem toda uma plástica, uma imagem, pode ser mais importante, eu queria dar todas as informações no VT, o Plihal me ensinou a caminhar com uma informação talvez, mas que seja importante. Então, cara, ele tirou muitos dos vícios que eu tinha de rádio, me ajudou, né? E aí, mal, até hoje estou lá fazendo São Paulo, é assim, legal que a ESPN adotou o setorismo, estou lá eu, tá lá o Ortega, que você conhece bem no Corinthians, tá o Menezes no Palmeiras, e nós estamos tocando, cara, e assim, impressionantemente na TV como setoristas, cara. Edu, você está falando da época de Estadão e ESPN, e outra coisa que eu também te agradeço muito, que fez eu crescer, até para falar um pouquinho melhor, um dia eu estava lá na Real, você me liga, Mal, tem como você apresentar hoje o Gira Brasil? O Gira Brasil, cara. Pô, adorava fazer esse programa, cara. Que programa maravilhoso, era muito legal, né? E eu gelei, falei, como assim, Edu? Você... Não, vai lá tranquilo. Olha, foi sensacional. Foi tranquilo, cara. Nossa, aquela turminha nossa dos primeiros anos de Estadão e ESPN, ainda é Eldorado e ESPN, porra, mano, nós fizemos chover lá naquela... Eu assim, cara, se tem uma coisa que eu conheço bem é rádio, cara. TV eu sou um iniciante, mas rádio eu conheço bem, cara. O que nós fizemos ali na ESPN Eldorado, cara, de cobertura, de trabalho, de programa... Cara, foi assim, uma revolução. O rádio estava meio parado em São Paulo, nós chegamos chutando balde, chutando tudo para cima e deu uma mexida no rádio ainda. Pena que o projeto não foi, cara. Foi muito legal. Aliás, eu devo muito também pro saudoso Marcelo Di Lalo, porque foi muito legal. Di Lalo foi um cara que me ajudou muito também lá na época. E os trabalhos eram maravilhosos, tudo agilidade, né, Edu? O Zanato tá lembrando que gol que o amigão narrou naquele centésimo do Rogério Ceni, cara. Porque era o dia da troca de nome, cara. A gente ia sair e a gente ia estrear a Estadão e ESPN, né? Em março de 2011, eu fiz de manhã o plantão do Jogo do Brasil. Era um amistoso Brasil, acho que Escócia, eu acho. E aí, à tarde, teve esse jogo. Teve esse jogo, foi uma loucura. O tempo de rádio é inesquecível, né, meu? O tempo de rádio nosso é inesquecível. Meu tempo de rádio todo, para mim, é sempre inesquecível. Foram grandes viagens, grandes coberturas, e tá sendo muito legal trabalhar na TV, cara. Eu tive, assim... Cara, assim, eu aprendi coisas que eu não imaginava, que eu fosse ainda com essa minha idade já, né, que eu fui pra TV com 44 anos, mal, já, sabe, você já tá na curva descendente da sua carreira com 44. E, cara, eu consegui... até agora me segurar, aprendendo a cada dia, errando, aprendendo, tentando fazer direito. Então está sendo também assim excepcional essa experiência. Você teve essa experiência, trabalhou muitos anos na ESPN, você sabe bem o que eu estou falando, que você viveu isso também, cara. É uma loucura, Mal, é um aprendizado todo dia, cara. Você acha que sabe, você não sabe nada. No dia seguinte aparece um problema, você não sabe como resolver isso aí, cara. É gostoso que essa vontade a gente tem ainda, viu, Edu? A gente e parece que cada vez mais vai indo, vai aflorando um negócio, você quer aprender mais, né, também. Isso. Aprendizado constante, né? Edu, momento mais legal de coberturas no São Paulo? Ah, cara, tem vários, né, cara? Final da Libertadores de 2005 foi sensacional, porque como setorista foi a primeira que eu fiz, né? Eu não estava nas primeiras. Eu tenho assim uma lamentação, mas não é uma lamentação assim doída, porque não aconteceu porque eu estava
estava fazendo algo de melhor para a minha vida. Eu não fiz o Mundial de Clubes em 2005, porque eu já fazia, naquela época, um procedimento chamado hemodiálise, e eu não podia me ausentar de São Paulo tantos dias, porque eu ficava preso numa máquina lá no hospital da Unimed, ali em Ibirapuera, fazendo hemodiálise terça, quintas e sábados, das 6 ao meio-dia. E aí, infelizmente, foi uma época, a Libertadores, mesmo fazendo hemodiálise, eu ainda conseguia acompanhar, porque como você ficava um dia só, você ia fazer o jogo, voltava no dia seguinte, eu consegui ainda fazer algumas viagens, e consegui fazer a final em Porto Alegre, e o jogo do Morumbi. O brasileiro daquele ano eu consegui também fazer quase todos os jogos fora, mas o Mundial não teve jeito, cara. Então essa é uma frustração, mas assim, uma frustração que ela fica menos doída, Mal, porque depois, graças a Deus, eu consegui fazer o transplante. Foi quanto tempo de hemodiálise, Edu? Eu fiz hemodiálise, graças a Deus, só um ano, cara. Foi só um ano. Minha mãe fez os testes lá e o rim dela foi compatível e eu consegui fazer o transplante, né? Mas, profissionalmente, eu fiquei 6 meses afastado no total. Entre a minha internação inicial até a saída, foram 6 meses, que deu rejeição, eu não pude sair do hospital, fiquei com a imunidade baixa, enfim. E aí sim eu agradeço muito a Bandeirantes. E aí eu sou obrigado a fazer assim um reconhecimento de vida ao Carbone, cara. Porque por mais problemas que eu tenha tido com o Carbone, ele me cortou de uma Copa do Mundo faltando 2 dias para embarcar, e isso me causou assim uma frustração enorme. Mas depois, cara, ele compensou de uma forma. Quando eu estava na recuperação no hospital, o RH da Bandeirante já tinha me ligado, falado, a gente vai ter que encostar você no caixa, que já está mais de 60 dias aí e tal. O Carbone me ligou e falou, você pode ficar aí eternamente se recuperando, eu vou garantir seu salário, você vai receber. Cara, e assim, não é que grana é tudo, cara, mas quando você tem um conforto de saber que você vai receber, que a sua família vai estar, mesmo você numa cama de hospital, ela vai estar recebendo, cara, te dá uma como eu vou te falar, cara, te dá uma oportunidade de você se recuperar melhor, entendeu? Você fica mais aliviado, entendeu? Então, assim, eu tava com muitos problemas na época de rejeição, cara. E aí, assim, quando eu recebi essa notícia, sabe, a coisa parece que andou, cara. E aí eu precisei de mais 4 meses e, porra, e ele foi sensacional, a Bandeirantes foi sensacional, tanto que quando eu saí da Bandeirantes, muita gente falou, põe no pau. Eu falei, de maneira nenhuma, cara, não vou botar no pau nunca o que os caras fizeram em coisa de pai, cara. Então, assim, Mal, foi assim, o pior momento. Mas vamos falar dos momentos alegres. Teve a final, teve o jogo do gol do Rogério Ceni, cara. Ele é muito marcante. Lógico, o São Paulo, eu não sou torcedor, mas jornalisticamente é muito marcante, Mal, porque assim, se você levar em conta que provavelmente num período de uns 20 anos não vai ter mais nenhum goleiro que vai fazer 100 gols na carreira, e se você levar em conta que se alguém chegar, vai ser muito difícil que o 100º gol saia num clássico do tamanho de São Paulo e Corinthians, esse jogo é muito importante, porque eu estava no campo, cara, eu vou poder contar isso para sempre. Eu estava no campo no dia que o Rogério fez o 100º gol, um jogo inesquecível, cara, para todo mundo, para quem gosta de futebol. É lógico que pro corintiano ele é inesquecível pelo lado negativo. Talvez eles não quisessem, o Corinthians não quisesse tomar o gol do Rogério Ceni. Mas todo mundo vai lembrar que um dia teve um goleiro que em determinado domingo em Barueri, cobrando uma falta, fez o 100º gol com a camisa de São Paulo. Então esse jogo é muito especial, cara. É muito especial para mim como jornalista. E aí tem outros, cara. Tem aquele jogo que você vai lembrar, Mal. Teve um Fluminense em São Paulo que o Rogério faz um gol de falta na comemoração. O Roger mete uma paulada no meio de campo na saída. Foi um 4-3, puta de um jogo, cara. Esses dias eu lembrei também de um Santos e São Paulo, que foi 4-3 no Morumbi, um jogo cheio de alternativas. O Jean faz o gol no finalzinho. Cara, tem vários jogos do São Paulo importantes, cara. Vários jogos, assim, importantes pro lado do bem e pro lado do mal. Eu fiz, Mal, naquele campeonato, em 2008, já pela Rádio Estadão, cara, com você. Em 2007 eu não fiz todos os jogos. Em 2006 pela Band também não. Fiz a maioria, mas não fiz todos. Em 2008, cara, eu fiz os 38 jogos do São Paulo, cara, que levaram o título, os 38, do primeiro ao último. Por algum motivo, eu acho que, tipo assim, quando era minha folga, eu trocava e folgava dia de semana e fazia o jogo. Ou não sei o que aconteceu, que eu acabei fazendo todos os jogos. Tenho todos os materiais da assessoria de imprensa do ano de 2008, cara. Então aqueles jogos também foram bem legais, porque assim, eu acompanhei uma história, a história de um time tricampeão brasileiro, cara. Então é muita coisa legal, cara. Como é legal, Edu. E, esse teu choro aí revela que o sentimento que você tem não é só porque
Não é só porque você passou por um drama pessoal, é porque você é um cara, você é homem, você é um cara de muita fibra e vibra também com a vida, com o que a É, gente tem de melhor. E você é um cara demais, Du. Por isso a que eu gente tem, a gente tem que, cara, a gente tem que valorizar cada dia, viu, mal? Cada dia. A gente tá vivendo um momento muito difícil. Estou trancado aqui com a minha esposa, com meus cachorros há 90 e tantos dias. A gente só saiu um pouquinho aí para o interior 10 dias. Cara, eu nunca pensei, eu que sou um cara de rua, né, cara? Há tanto tempo na rua, eu nunca gostei de trabalhar na redação. Sempre gostei de ficar na rua, livre, leve, solto, sem chefe, sem horário, fazendo os meus horários, fazendo. E tô aqui, cara, assim, e eu sou um cara privilegiado, né, Mal? Porque eu tenho um lar, eu tenho uma empresa que me sustenta aqui em casa, que eu posso trabalhar de casa, fazer meus boletins, minhas gravações. Enfim, eu tenho esse privilégio de poucos de estar trabalhando, estar recebendo, estar protegido, e que quanta gente não está, né, Mal? Quanta gente está se arriscando diariamente aí. E, enfim, cara, eu não gosto muito de falar disso, porque as pessoas falam umas coisas, uns falam, eu não gosto de me meter em política, eu não gosto de me meter em. Cara, eu acho que tá todo mundo aprendendo, cara, sabe? Tá todo mundo. falar, É um aprendizado, cara. Até os médicos, até os infectologistas, até os caras mais fodidos, todos estão vivendo, cara, estão aprendendo. Às vezes um cara fala uma coisa que depois não se confirma, mas não é talvez porque o cara fez de maldade, é porque o cara não sabia, cara. Ele deduziu porque é coisa nova, cara, entendeu? Mas aí, cara, eu meio que desencanei de escutar noticiário, porque, sabe, me abate muito as coisas, então tô há mais de 60 dias sem ver um jornal, sem ver nada, cara. Eu só assim acompanho, assim, eu acompanho esse drama à distância. Me faz muito mal esse drama de tanta gente, cara. Eu fico imaginando se eu tivesse um filho, se eu não pudesse trabalhar, se eu não pudesse buscar o sustento dele, como seria difícil. Será que eu me arriscaria? Será que eu ouviria as autoridades para não se arriscar? Mas aí eu ia olhar para o meu filho com necessidade, o que ia acontecer, cara? Qual seria a minha decisão, cara? E fora, assim, que tem pessoas que ainda podem tomar decisão. E aqueles que estão largados à própria sorte aí na rua, tudo mais. Enfim, cara, é um momento muito difícil. Mas eu digo assim, a gente vai tirar um aprendizado disso tudo, a humanidade vai tirar um aprendizado disso tudo, e nós estamos vivendo, né, Mal? História, né, cara? A gente está fazendo parte de uma história, porque, assim, isso que está acontecendo no mundo hoje não vai ser uma coisa que vai ser esquecida, isso vai ser lembrado daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, como fatos que aconteceram na história há 500 anos, 300 anos. Vai ser lembrado, cara. E a gente está vivendo isso, cara. E é muito difícil viver isso, Mal. Muito difícil, porque a gente não sabe para onde correr, não sabe. Então, eu tenho que agradecer muito aí eu estar empregado, eu estar trabalhando, eu estar, sabe, tá podendo exercer minha função, rezando aí para que os outros consigam também, cara. Então, pô, sou um privilegiado, Mal. Sou um privilegiado em ter passado por tudo que eu passei lá do transplante e tal, e ainda hoje com 51 anos aí tá empregado, trabalhando, fazendo o que eu gosto, uma coisa que eu sempre quis fazer na vida eu faço. Então é muita coisa boa, cara, que tem que agradecer. graças a Deus, Du. Aquela hora que você falou de um jogo, que eu falei da Javari, que é gostoso fazer, a gente fez um jogo pela rádio, segunda divisão, Piracicaba, 15 Porra! Piracicaba Guarani. Que jogo foi esse, cara? Eu, Gustavo Villani e Zé Boquinha. Zé Boquinha. 20 mil pessoas no Barão de Serra Negra saindo pelo ladrão. Não cabia mais uma viva alma naquele estádio, cara. Nós recebemos um e-mail muito. Nós somos elogiados pelo Palomino pela transmissão que foi. E foi uma transmissão sensacional. Sensacional. Foi muito para cima, um jogo, uma vibração. Nossa, uma empolgação. Foi lindo. Aquela transmissão muito legal. Que lembrança, Maurício. Que lembrança que você teve. Esse jogo, vamos ver se eu acompanho. Porra, talvez 2009, talvez? Final da 2 de 2009 e de 2008, cara. Em Barão de Serra Negra. Eu me lembro, viajei eu, Gustavo Villani e Zé Boquinha, cara. Zé Boquinha. E você estava no plantão, não estava? Estava no plantão. Cara, que lembrança, Mal. Que jogo sensacional, cara. 15 campeão. Ganhou do Guarani, cara. Por isso que eu falo o que é o rádio, a força do rádio, numa transmissão. Olha, uma equipe muito legal, né? O Villani também virou um monstro, né? Virou um monstro. Fantástico. Pô, Zé Boquinha, Mal, esse jogo, cara, ele mora ali em Santa Bárbara do Oeste, que é do lado de Piracicaba. E ele acho que jogou basquete em Piracicaba, né? Sim. Cara, a gente para chegar do jogou carro futebol também. Jogou futebol. A gente para chegar do carro no estádio, Mal, que é assim, tipo, 200 metros, demorou quase uma hora. Ele parou para conversar e dar autógrafo para meio mundo da torcida do 15. Todo mundo conhecia o Zé Boquinha, cara.
Zé Boquinha tirou foto. Pô, esse jogo foi. Você teve uma lembrança. Cara, é até bom você me lembrar do que nas lives que eu fizer, quando me perguntarem de jogos especiais, eu tenho que incluir esse aí, cara. Foi um baita jogo esse jogo, cara. Baita jogo. Eu tenho um e-mail guardado até hoje, porque valeu mesmo, porque eu lembro que a transmissão foi muito gostosa de fazer, Edu. Edu, só queria te perguntar mais uma coisa sobre as suas palestras com o Casagrande. Lógico, deu uma parada agora. Mas como que é? Você viaja pelo Brasil com ele, né? Cara, a gente é assim, a gente tá já mais de meio ano parado, né? Enfim, foi uma questão, juntou a pandemia, que já são 3 meses. Esse ano que a gente quase não fez nada, porque também a situação econômica não tá boa, tudo mais, para as pessoas contratarem e tudo mais. Mas, assim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, cara. O Casagrande, cara, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, eu mesmo vejo de várias opiniões dele, cara, e isso faz parte, a gente não é obrigado, mesmo sendo amigo, ter opiniões similares. Ele tem as dele, eu tenho as minhas, mas eu respeito as dele e ele respeita as minhas, em todos os aspectos, no futebol, na vida, tudo mais. Mas, assim, o Casagrande, cara, eu conheço o Casagrande, eu fiquei amigo do Casagrande numa Copa das Confederações em 1999 no México. Ele foi pela TV Globo, eu fui pela Rádio Bandeirantes. E a gente ficou amigo assim, porque ele na parte final da Copa das Confederações, os mexicanos lá da organização pediram para ele montar um time de jornalistas para fazer um jogo numa quadra lá sintética, né? E aí tava eu, o Garrafa lá, o Garrafa tava pela Rádio Globo e falou: vocês jogam? Ah, a gente brinca, mas pô, você vai jogar com um profissional? Não dá. Não, os caras da organização, vamos jogar lá, tal, beleza, fomos lá jogar, né? E aí ele começou jogando, e ele teve várias cirurgias no joelho, e era gramado sintético, cara, e ele bateu muito o joelho, cara, em 15, 20 minutos de jogo, o joelho dele estava maior que a bola já. E aí ele pediu para sair, e ele foi pro banco e falou: entra aí no meu lugar, entra no meu lugar que eu não aguento mais. E o Garrafa virou para mim, e falou assim: pô, tu vai botar o Eduardo Afonso no lugar, é a pior substituição da sua história. É pior, cara, põe qualquer outro, mas não seja substituído pelo Eduardo Afonso e tal. Mas eu acabei entrando. E até meti uma caixa lá, nós ganhamos de 4-3, eu meti uma caixa lá. Aí o que aconteceu, cara? Ali a gente começou a ter uma amizade durante a Copa. E depois nós fomos fortalecendo essa amizade. E aí um dia ele me chamou, cara, e falou assim: eu recebo um monte de pedido para palestra, mas eu não consigo me organizar. E ele ainda estava numa fase muito ruim ainda, ele estava ainda numa dependência muito forte, né? E ele não conseguia se organizar, não conseguia organizar a vida dele, quanto mais as palestras, né? Aí eu falei: o que você quer que eu faça? Não, porra, me organiza aí, cuida da estrutura, tal. E aí eu organizei 1, 2, era só palestra sobre futebol no começo, organizei 3 direitinho, como ia, como não ia, se o carro pegava, aquela organização básica que a gente faz para viajar trabalhando, que eu tinha um pouco de experiência, né? Cara, aí depois veio a internação dele, a pior internação de quase 2 anos, né, que ele ficou. Cara, e aí quando ele saiu, eu tive que pedir autorização lá para as psicólogas dele para voltar a ter contato com ele. Eu fiz uma entrevista com as psicólogas dele, né? Porque depois que ele sai da última internação, as psicólogas tentaram evitar ao máximo pessoas que pudessem influenciá-lo a voltar a ter uma queda, né? Porque se ele tivesse uma queda naquela época, podia ser fatal, porque já tinha passado por várias situações bem complicadas. Aí eu fiz lá a entrevista com as psicólogas. Você fazia o que com ele? Eu fazia as palestras, sou amigo dele, sou jornalista. Você pode dar autorização para me reaproximar dele. Aí a gente se reaproximou, ele falou: pô, Edu, gostaria de fazer umas palestras aí sobre drogas, sobre não sei o quê. Pô, minha psicóloga disse que é bom botar para fora. Eu falei: tá bom, vamos fazer, cara. O que você quer fazer? Eu só não posso fazer em clínicas, porque pelo meu tratamento eu não posso ir nas clínicas fazer, porque isso parece que instigar, dá vontade, ele contando as histórias e tal, naquelas pessoas que estão se tratando. Eu não sei direito esse lado como funciona. E no fim, cara, a gente fez vários projetos legais aí no Paraná, no Ceará foram mais de 30 palestras. Cara, o Ceará era um projeto muito legal, chamava Ceará Sem Drogas. E assim, foi um projeto, cara, quando a gente foi convidado, como era um projeto da Assembleia local, o Casagrande falou: vai meter política eu não gosto, porque o cara vai querer se promover a minha custa. Tal. Eu falei: não, eu vou lá conversar com os caras, e aí eu vejo que já avalio. E aí o cara que era presidente da Assembleia lá, o Zezinho Albuquerque, ele falou: não, é um comprometimento meu. Cada cidade que vocês forem fazer palestra, o governo vai abrir de 3 a 4 leitos para cuidar de pessoas dependentes. Vocês fazem a palestra e imediatamente, ou no posto clínico, ou no hospital da cidade, serão abertos de 3 a 4 leitos. Aí eu passei isso pro caso, ele achou que isso seria legal, a gente acabou fazendo lá quase 30 palestras, cara.
A gente fez agora algumas virtuais, eu e ele, a gente fez algumas lives tentando mostrar o que é a palestra dele. É tudo muito, cara, sem programação nenhuma, não tem vídeo, não tem nada, é depoimento puro do que o cara viveu, sofreu, passou. Ele não está lá para ficar questionando se você está usando ou não está. Ele conta a história dele, cara, e a história dele vai te abrir a mente. Vale a pena usar para passar pelo que ele passou? Ele faz isso, cara. Então, Mal, eu fico, às vezes, quando não tem apresentador, eu apresento. Mas eu não gosto de apresentar. Eu gosto de ficar nos bastidores, sabe? Cuidar da chegada, da entrevista que ele dá coletiva. Sempre o Casagrande movimenta muita imprensa. Cuidar da saída dele, porque assim, ele tem um problema, se as pessoas avançarem ao mesmo tempo, todo mundo para tirar foto, ele tem uma certa fobia, ele começa a passar meio mal, entendeu? Então eu organizo ali depois, num canto, umas fotos por grupos, por pessoas, para não... Enfim, cara, eu cuido da viagem, passagem, que horas vai, que horas não vai, que hotel vai ficar, que hotel não vai, onde vai almoçar, onde vai jantar. Eu cuido dessa parte e vou junto, cara. Ele se sente bem, bem seguro, bem à vontade comigo. Enfim, ele gosta da companhia. A gente gosta, assim, de um futebol mais ou menos da mesma época, que é década de 80, década de 70, 80. Eu conheço os jogadores, os caras jogaram com ele, então ele me conta a história. Eu conto o que eu estava fazendo naquele jogo, se eu estava torcendo. Então, assim, tem uma relação muito boa, cara, nesse aspecto. O Caso é um cara super do bem, independente das pessoas gostarem ou não das opiniões dele, e que é válido não concordar com as opiniões, como ser humano, ele é um cara super do bem, cara. O cara nunca viu casa... Para ele falar não, cara, tem que ser assim um negócio absurdo que o cara peça, para ele se pendurar numa árvore, que ele vai falar não. Mas ele sempre fala sim, ele sempre é bondoso, ele sempre ajuda muita gente. Cara, é um cara sensacional, aprendi a admirar ele muito nesses anos. Admirar muito mesmo. Ele quase morreu aí em algumas overdoses, uma delas até aqui no meu apartamento, que eu estou falando com você, teve uma overdose aqui feia uma vez. Eu estava no São Paulo, fiquei só sabendo que ele foi socorrido aqui. E, enfim, cara, ele está super curado, ele está super limpo há mais de 4 anos, zerado, parou de fumar, parou de beber. Enfim, cara, ele está vivendo uma vida que ele não viveu no pós-futebol dele, cara. Sabe, uma vida saudável, uma vida legal, ele faz eventos de rock, eventos musicais, tá aprendendo inglês, tá fazendo guitarra. Cara, o cara tá ocupando o tempo, cara. E assim, o mais importante que eu acho que ele fala na palestra, de tudo, é que assim, ele teve oportunidade, por ter dinheiro, de recorrer a tratamentos caros, né? A Globo pagou alguns, ele pagou outros. A pessoa tem que pensar muito que nem todos que se arrependem têm a mesma oportunidade de recorrer aos tratamentos. Talvez seja tarde demais quando bate o arrependimento, porque as famílias não têm estrutura para bancar o tratamento, que é muito complicado, né? Porque você é um dependente químico para o resto da sua vida, eles se consideram dependentes. Então, acho que o mais importante é isso, ele passar essa mensagem, cara, que não é assim, eu saio a hora que eu quero, eu me recupero a hora que eu quero. Antes de entrar numa roubada dessa, pensa bem que depois pode ser tarde para sair, cara. Então, eu acho que isso que é legal, cara. E com essa mensagem sua, Edu, para aquelas pessoas que pensam em usar droga, a melhor coisa é não entrar. A gente vai encerrar, Edu, porque eu quero te agradecer demais, porque a paciência que você teve aqui de contar tanta história pra gente. Mal, você é meu irmão, né, cara? Não é pra mim, contaria pra você num boteco essas histórias sentado tomando uma cerveja, né, cara? É muito legal. Fizemos uma live só. O diferente é que algumas boas pessoas acompanharam aqui, mandaram perguntas, se manifestaram. Isso que é o mais legal, cara. A gente pôde conversar e ter essas pessoas interagindo com a gente, assim, conhecendo um pouco mais de você, de mim, do que a gente faz. A gente é tão comum como todas as pessoas, né, cara? Nossa vida é tão comum, cheia de altos e baixos, como qualquer outra pessoa. Não é porque a gente trabalha no meio de comunicação, que aparece em frente a uma tela, que isso não muda nada, cara. Isso não nos faz nada além do que nós somos na essência, né, cara? Quero mandar um abraço pro Carlão também, Carlos do Amaral, que também... Porra, Carlão tá aí? O Carlão do Eldorado? Isso. Esse é São Paulo. Ah, aqui, ó. Você que eu tô cego, né, cara? Agora eu tô vendo aqui. Olha lá, tá com a família na foto. Esse é tricolor corneta, hein? Esse é corneta, cara. Esse é corneta. Tanta gente boa que trabalhou ali, né? Um abraço, Carlão. Que saudade do Carlão, cara. Pô, como era bom, cara. Como era legal, cara. Muito legal. Viu, Du? Eu quero te agradecer mesmo. Puta, sensacional. Obrigado mesmo. Boa, Mal. Quero ficar em contato com você, porque eu vou aproveitar as redes sociais para me levantar também, para voltar a fazer o que a gente gosta, né? E eu tenho feito o que eu gosto também por aqui.
E, Mal, assim, eu sei que você passou por um momento muito difícil, porque quando a gente sai do emprego, onde a gente até não espera sair, e a coisa acontece assim, não por uma besteira, não por uma decisão que às vezes você não... Aqui, Mal, deixa eu adaptando minha bateria. Eu sei que é muito difícil superar, cara. Eu assim, cara, mais uma vez eu tenho que agradecer que eu nunca fui dispensado, cara. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei como é que eu vou lidar quando acontecer a primeira vez, que vai acontecer um dia de alguém chegar para mim e falar, ó, a gente não precisa mais dos seus serviços. E, enfim, eu sei o que você passou, cara. Eu sei o que você passou, mas sei também, e vi, mesmo não presencialmente, o quanto você foi buscar alternativas para essa veia jornalística que convive com você diariamente, ela não só sobreviva, como ela cresça, cara. Numa idade que nós sabemos que não é fácil, as portas vão se fechando nessa nossa idade, né? Elas não se abrem, elas se fecham, porque vem muita gente, vem uma molecada aí muito forte, muito antenada, muito ligada, muito pronta, né? Então a competição fica dura. E você, cara, foi atrás. Eu sei o que você está fazendo, talvez não seja ainda o que você mirou, mas certamente é o que vai te levar a isso, cara. Tá no meio, tá fazendo reportagem, sei que você está fazendo, essas lives que você tem feito com uma categoria imensa, o YouTube que você vai fazer, o blog, enfim, cara, tudo isso é prazer que você tem em trabalhar. Então, saiba que você vai ter sempre a minha torcida, o meu acompanhamento, não só como amigo, acompanhamento de um profissional para outro, cara, independentemente do que acontecer. Edu, muito obrigado mais uma vez. Olha, e como eu falo sempre, existem coisas muito piores, né? A gente, como você falou do drama que você passou, em 97 eu também passei um drama muito difícil da minha vida, um pedacinho muito difícil, a superação de um câncer. Vou relatar de novo isso por Instagram, Facebook. Vai ser um negócio bacana que eu quero mostrar para as pessoas. Por exemplo, história de superação e eu consegui trabalhar com gente como você. Tá certo, Edu? Mal, um beijo em todos da família aí, fiquem bem. Sua filha tá enorme, eu vi uma foto sua esses dias com ela, cara. Deve estar dando um trabalho no bom sentido para você e para sua esposa, enorme. Está linda, parabéns pela família, fica com Deus, cara. E que a gente possa aí viver dias melhores em todos os aspectos, na nossa Obrigado. vida e na vida das pessoas que nos acompanharam aqui, de todos os nossos familiares. Obrigado, Edu. Um abração para todos. Valeu, Mal. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.